Olá, eu sou o Nelson, técnico automotivo, e hoje falaremos sobre sensores, atuadores e unidades de controle eletrônico. Sensores. O sensor é um dispositivo que responde a um estímulo, físico ou químico, de uma maneira específica e pode ser transformado em outra grandeza física para fins de medição ou monitoramento. Desta maneira, o sensor, associado ao módulo de transformação de estímulo em uma grandeza, pode ser definido como transdutor ou medidor, já que converte um tipo de energia em outro. Os sensores são largamente usados na medicina, na indústria, na agricultura, na robótica e em muitas outras aplicações, como meio de fornecer informações sobre processos físicos, químicos, biológicos, para substituir os sentidos humanos e em apoio ao monitoramento e controle destes processos. Atualmente, os veículos possuem um número considerável de sensores e de muitos tipos, objetivos, formas e materiais. Os sensores que equipam os veículos enviam as informações captadas para as unidades de controle eletrônico, para ajudar na administração do funcionamento do veículo. Estes sensores podem medir magnitudes físicas como temperatura, regime de giros da árvore de manivela, rotações por minuto do motor, das rodas e outras. Além disso, também podem medir magnitudes químicas como a proporção de oxigênio ou de materiais particulados nos gases do escapamento, que geralmente não são sinais elétricos, e as convertem em um sinal elétrico de saída, para que a unidade de controle eletrônico possa recebê-las e interpretá-las. As características deste sinal elétrico informam a unidade de controle eletrônico o que está acontecendo com o ambiente considerado ou com o dispositivo medido e providencia as alterações ou ajustes necessários. Os sensores são fixados em locais do veículo onde existem condições severas de trabalho e devem suportar importantes exigências mecânicas, como vibrações e golpes elétricos, como sobretensões, trocas de polaridade eletromagnéticas ou radiações. Também requisitos ambientais, como variações de temperatura ou umidade, além de variações químicas, como a exposição a ácidos, óleos ou líquidos. Vejamos alguns sensores existentes na maioria dos veículos atuais. Sensor de temperatura dos gases do escapamento. Este sensor detecta a temperatura nos gases do escapamento, converte-a em voltagem e informa a unidade de controle eletrônico que, a partir daí, controla e reduz as emissões. Normalmente, este sensor é instalado no tubo de escapamento do motor. Possui uma ponta feita de materiais sensíveis às variações de temperatura que se dilatam ou se contraem à medida que estas temperaturas aumentam ou diminuem. Estas variações nas dimensões se convertem no corpo do sensor em variações elétricas que são enviadas para a unidade de controle eletrônico. Sensor de temperatura do motor. Este sensor é um resistor e através dele circula uma corrente elétrica. Esta corrente varia de acordo com a temperatura que este resistor adquire em contato com o fluido de arrefecimento do motor. Normalmente, é fixado perto da conexão da mangueira que leva o fluido do motor ao radiador. Sua função é monitorar a temperatura dentro do bloco do motor. Desta maneira, a unidade de controle eletrônico do motor ajusta a alimentação do cilindro ao receber o sinal de que o bloco do motor alcançou a temperatura normal de funcionamento. Sensor de posição do pedal do acelerador. Ao se substituir os comandos mecânicos do acelerador pela gestão eletrônica,
O sensor do pedal do acelerador substitui o dispositivo mecânico. Utiliza-se um potenciômetro fixado ao pedal. O potenciômetro registra a variação angular em sua inclinação em relação ao piso e gera uma variação de tensão elétrica de saída, ou seja, a resistência do potenciômetro varia de acordo com a posição do pedal do acelerador e varia a tensão de saída. A unidade de controle eletrônico recebe estes dados do sensor, processa-os e envia os resultados para a bomba injetora, regulando o pulso de injeção que atua sobre o avanço de ignição. Sensor de fluxo de ar. Este sensor é um dispositivo usado em quase todos os sistemas de injeção de combustível para medir o fluxo de ar que entra no motor. Alguns modelos utilizam um filamento quente que se esfria devido ao aumento da passagem de ar, variando sua resistência elétrica e, portanto, a tensão de saída. Ao esfriar, verifica se o fluxo de ar que chega aos cilindros está demasiado reduzido para a combustão completa do combustível injetado, causando excesso de fumaça. A tecnologia dos sensores de fluxo de ar tem evoluído nos últimos anos para os chamados sensores inteligentes. Seu tamanho foi reduzido e sua qualidade e precisão tem aumentado o sinal de saída, integrando conversores analógicos ou digitais e até microprocessadores em um mesmo sensor. Atuadores. Os atuadores são dispositivos que executam os comandos da unidade de controle eletrônico sobre os sistemas ou subsistemas dos veículos. Transformam os sinais elétricos de saída da unidade de controle eletrônico em magnitudes mecânicas. Este sistema ou subsistema recebem os comandos da unidade de controle eletrônico e os distribui a partir dos dados dos sensores e do conteúdo de sua memória. O microprocessador da unidade de controle eletrônico realiza milhões de cálculos por segundo e envia as ordens correspondentes aos atuadores. Por exemplo, ao sistema de injeção, para fazer a dosagem precisa das quantidades de combustível para cada condição de funcionamento do motor, ou da entrada de ar de admissão para que entre o fluxo de ar que o motor necessita em um determinado momento. Válvula reguladora de pressão do Common Rail. Quando o condutor pressiona o pedal do acelerador, os sensores enviam os sinais deste movimento à unidade de controle eletrônico. A unidade de controle eletrônico calcula a pressão de injeção de combustível requerida pelo Common Rail, de acordo com a ação do pé do condutor, e alcança esta pressão através da válvula reguladora de pressão. Se a pressão está muito baixa, a válvula reguladora de pressão é ativada e um eletroímã pressiona um êmbolo induzido contra o assento de vedação, fechando a válvula. O lado de alta pressão fica fechado contra o lado de baixa pressão e aumenta a pressão sobre o Common Rail. Se a pressão está muito alta no Common Rail, a válvula reguladora de pressão se abre e uma parte do combustível existente no Common Rail retorna ao tanque através de um tubo coletor. Válvula reguladora do ar de admissão. No sistema de recirculação de gases do escapamento, esta válvula regula a entrada de ar na admissão do motor através de um motor elétrico. Um dispositivo eletrônico de regulagem integrada realiza esta tarefa com a alta precisão que as estritas normas legais sobre emissões de gases exigem. Unidade de controle eletrônico. Os veículos atuais possuem sistemas de unidades de controle eletrônico que são os cérebros que interpretam e processam os dados recebidos dos sensores e os desenvolvem. As unidades de controle eletrônico são sistemas computadorizados integrados que controlam os sistemas e subsistemas dos veículos. São dispositivos com microprocessadores, como os computadores pessoais,
conectados a vários sensores que lhes proporcionam informações em forma de sinais elétricos e de atuadores que executam os comandos sobre os sistemas ou subsistemas do veículo. Cada veículo utiliza um ou mais tipos diferentes de unidades de controle eletrônico. Cada unidade de controle eletrônico possui um programa de software, cuja lógica permite processar os dados recebidos pelos sensores e, conforme a informação obtida, tomar decisões e operar os atuadores. Basicamente, uma unidade de controle eletrônico consiste em um microprocessador, uma memória RAM, uma ROM, EPROM ou EEPROM e uma interface de entrada e saída de dados. Uma unidade de controle eletrônico contém um hardware e um software. O hardware consiste em componentes eletrônicos instalados em um circuito impresso. O principal componente deste circuito impresso é um circuito integrado, o chip microcontrolador, que inclui desde centenas de milhares a centenas de milhões de pequeníssimos dispositivos individuais de processamento informático. Pode-se dizer que um microcontrolador é um computador completo, aplicado em um circuito integrado. Por exemplo, o controle de sistema de freios ABS se baseia normalmente num microcontrolador de 16 bits. O software do programa é arquivado no microcontrolador ou em outros chips do circuito impresso. Estes dispositivos de memória arquivam os programas de forma permanente ou funcionam de maneira parecida às memórias USB, de modo que se podem carregar e descarregar os programas através de códigos de acesso. As unidades de controle eletrônico atuais podem processar as entradas que chegam através dos sensores, de forma instantânea. À medida em que cresceram as necessidades e as possibilidades de controle, foram se desenvolvendo diferentes tipos de unidades de controle eletrônico, uma para cada sistema a ser controlado. Unidade de controle eletrônico do motor. Não confunda com unidade de controle eletrônico, que pode ser abreviada de forma similar. Este dispositivo controla vários aspectos da combustão. É um pequeno computador que recebe as leituras de uma considerável quantidade de sensores distribuídos por todo o veículo. Utiliza a informação recebida para controlar os sistemas de injeção de combustível ou de ignição do motor. Antes do desenvolvimento das unidades de controle eletrônico, a injeção de combustível ou os tempos de ignição e a rotação em ponto morto eram diretamente controlados por sensores e atuadores mecânicos e pneumáticos. A quantidade de combustível por ciclo em cada cilindro era determinada pelo carburador ou pela bomba injetor. Este sistema permite controlar detalhadamente o funcionamento do motor, aumentando a eficiência do consumo de combustível, garantindo maior potência, além de proporcionar melhor resposta e menores níveis de contaminação que os motores das gerações anteriores. As unidades de controle eletrônico mais simples somente controlam a quantidade de combustível injetado em cada cilindro e em cada ciclo do motor. As unidades de controle eletrônico mais atualizadas controlam o ponto da ignição, os tempos de abertura e fechamento das válvulas, o impulso mantido pelo turbocompressor e o desempenho de outros periféricos. A unidade de controle eletrônico recebe as informações das medições do motor em milissegundos e as processa ao mesmo tempo que as recebe, para compensar o efeito das muitas variáveis que os sistemas tradicionais não têm capacidade para fazer, como a temperatura ambiente, a umidade ou a pressão atmosférica, e as compara com o que o condutor exige do motor. Além disso, compensa em grande parte o desgaste natural do motor pelo tempo de uso, o que praticamente permite estender sua vida até 2 a 3 vezes em relação aos motores mais antigos.
Unidade de controle do airbag. A unidade de controle do airbag recebe os dados dos sensores distribuídos no veículo como acelerômetros, medidores de pressão sobre a estrutura, velocidade das rodas, pressão de frenagem, verificação de ocupação dos assentos. Quando o limite admitido para cada dimensão é alcançado ou ultrapassado, esta unidade de controle dispara o acionamento de uma bolsa de nylon. Apresentamos aqui alguns sensores, atuadores e unidades de controle eletrônico. Sistemas fundamentais, mas que não são os únicos. Existem outros sistemas de apoio ao condutor para proporcionar maior segurança e conforto na condução do veículo, melhorar o rendimento dos motores e outros mais. E assim terminamos a aula de hoje. Uma vez mais, quero agradecer sua atenção, seu interesse e recomendar que não percam a próxima aula, que será muito interessante, pois vamos falar sobre sistemas de comunicação e sistema global de posicionamento, o GPS. Até lá!